Olá! Como vocês sabem, meu nome é Justino. E estaremos auxiliando nas mensagens aqui no projeto. Meu objetivo é facilitar o entendimento dos vídeos. Neste vídeo trazemos mais uma preciosa mensagem de 1888. O vídeo de hoje terá como tema a reforma de saúde, fundamental para a compreensão do tema como um todo. A serva do Senhor em Conselho sobre o Regime Alimentar, página 59, nos diz assim: aquele que se apega à luz que Deus lhe deu sobre a reforma de saúde, tem um importante auxílio na obra de ser santificado pela verdade e estar habilitado para a imortalidade. Em Testemunho para a Igreja, volume 1, página 486, a Pena Inspirada escreve: foi-me mostrado que a reforma de saúde é uma parte da mensagem do terceiro anjo e está tão intimamente ligada a ela como o braço e a mão ao corpo humano. Não existe santificação bíblica sem a reforma de saúde. Compreendido este princípio, ouviremos agora o irmão Ivan Lopes explanar sobre a ligação do tema com a mensagem de 1888. Que o Senhor ilumine nosso entendimento. Após a vinheta, peçamos a unção do Espírito Santo. Até o próximo estudo. Tchau! Olá, seja muito bem-vindo a mais um de nossos estudos. Hoje o nosso tema será a reforma de saúde. O que a reforma de saúde tem a ver, de fato, com a mensagem do terceiro anjo? Por que ela é o braço direito dessa mensagem? Hoje nós vamos entender de forma bíblica o porquê da reforma de saúde e iremos entender todo o seu contexto e a sua importância para nós nesses dias de hoje. Então, eu peço que você venha orar junto comigo nesse momento, que possamos orar juntos para que o Espírito Santo nos ilumine nesse entendimento. Oremos juntos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita graça, por estarmos aqui nesse momento para podermos estudar a tua palavra e aprendermos mais sobre as tuas mensagens nesses últimos dias. Pedimos que o Espírito Santo esteja conosco e que possamos aprender tudo direitinho para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, eu peço que vocês possam abrir a Bíblia junto comigo, aqui em Levítico 23. Levítico capítulo 23. Nós vamos entender a importância da reforma de saúde. Agora, antes de nós lermos Levítico 23, vamos abrir o nosso texto, que sempre nós abrimos nossos estudos, que é: o Senhor levantou o irmão Jones e o irmão Wagner para proclamar uma mensagem ao mundo, a fim de preparar um povo para permanecer em pé no dia de Deus. Então, nós vamos entender por que a reforma de saúde faz parte da mensagem do terceiro anjo, lembrando que o Espírito de Profecia fala que a mensagem do terceiro anjo, a mensagem em si foi dada a esses homens. Né? Então vamos ver o que tem a ver a reforma de saúde com tudo isso. Olha só, de início talvez você pense assim, o que tem a ver Levítico 23 com a reforma de saúde? Né? O que tem a ver isso aqui? Mas eu peço que você preste bastante atenção e anote passo por passo do que iremos falar, porque é muito importante essa visão que a gente vai ter para entendermos de fato a questão espiritual da coisa, né? Para que possamos entender realmente a reforma de saúde no seu sentido espiritual, né? Então, olha só. Levítico capítulo 23 vai nos dizer assim. Verso 1. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão serão santas convocações. São estas as minhas festas. Então Deus agora manda ao povo fazer festas. Festas fixas. Olha só, o que são essas festas fixas? Olha só, aqui no Brasil, por exemplo, digamos que Natal, né? Aqui no Brasil, tradicionalmente, o Natal é comemorado no dia 25 de dezembro, né? Em outros lugares do mundo também. 25 de dezembro. E quando chegam essas datas assim aqui no Brasil, que a gente vê assim, 25 de dezembro, ou então alguma data de setembro que tem a comemoração, a gente chama esses momentos de quê? Feriados. Né? Então nós chamamos 25 de dezembro de um feriado, é um feriado do Natal. Mas o judeu, ele não o chama de feriado. Né? Nas escrituras nós iremos ver que o judeu, esses dias, essas festas fixas deles, né, que eles não trabalhavam, nesses dias que tinham essas festas, eles não trabalhavam, era realmente um feriado, mas eles não chamavam de feriado, era chamado de sábado. Por que eles chamavam de sábado? Porque a palavra sábado significa descanso. Então, como eles não trabalhavam nesses dias de festa,
eles chamavam também de sábado. Também eram conhecidos como sábados cerimoniais. Então, esses sábados ou esses feriados dos judeus foram instituídos pelo próprio Deus, né, na dispensação judaica. Então, quando nós vimos a primeira festa, eu peço que você observe comigo. Então, o nosso tema hoje, nós iremos tratar das festas fixas do Senhor. E nós iremos tratar especialmente sobre uma delas, que é a festa da expiação, mais à frente. Mas precisamos entender o todo, tá bom? Então, a primeira festa que nós iremos tratar está aqui no verso 4, que diz assim: São estas as festas fixas do Senhor, santas convocações, que vocês proclamarão no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, anote isso, porque é muito importante. Aos 14 do primeiro mês, era a festa da Páscoa. Então, o nosso Deus ele diz assim, olha, vocês devem, né, observar a Páscoa aos 14 do primeiro mês. Então, no dia 14 do primeiro mês, começava a Páscoa. E o que era a Páscoa? Bom, a Páscoa, eles se lembravam da libertação que Deus fez a eles no Egito. Lembra lá quando o povo de Israel estava lá no Egito e Deus, da última praga que ele manda, a praga do... Quando ele manda o anjo destruidor ali, né, para o Egito, ele falou, olha, coloquem o sangue nos umbrais das portas, né? Então o cordeiro tinha que ser morto e o sangue tinha que ser colocado nos umbrais das portas. E logo a partir dali, quando aconteceu aquilo, o povo de Israel saiu e foi liberto para poder sair do Egito. Então, a Páscoa comemorava exatamente a libertação do povo de Israel do Egito. E também tem um significado futuro. Nós vamos ver, a gente vai ler alguns textos à frente, que vai mostrar que cada festa dessa tem um significado no futuro. Tanto no cumprimento da vida de Jesus, como na vida do povo de Deus. Então, essas festas fixas, elas nos contam histórias também do futuro. Por exemplo, a Páscoa. Então, quando a gente olha para essas festas, Cristo, né, essas festas eram sombra de Cristo. O que significa isso? Que Cristo viria cumprir essas festas. Então, essas festas, Deus pedia que realmente o povo observasse, mas elas apontavam também para Jesus e para a história do povo de Deus no futuro. Então, por exemplo, quando nós vemos a Páscoa, o que era a Páscoa? O cordeiro imolado que iria libertar o povo. O que é esse cordeiro? Quando você olha em João 1,29, o que a Bíblia nos diz? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro de Deus, que foi sacrificado em nosso lugar para nos libertar do Egito espiritual, do mundo. Então, Cristo veio e ele cumpre a Páscoa. Nós não iremos entrar em todos os detalhes das festas, porque esse não é o nosso foco. Mas a gente entender que, de fato, Cristo foi cumprindo ponto por ponto das festas. A Páscoa, Cristo cumpriu. Tanto que em 1 Coríntios capítulo 5, no verso 7 e 8, diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal que foi imolado. Então, a festa da Páscoa, ela acontecia no primeiro dia das festas. Então, era aos dia 14 do primeiro mês. Essa era a primeira festa. Então, era o primeiro dia de festa para eles. Então, a primeira festa é a Páscoa. Agora eu vou ler para vocês aqui o livro, uma citação do livro A Cruz e Sua Sombra, certo? Esses temas das festas eu tirei desse livro A Cruz e Sua Sombra, de Stephen Haskell. Olha o que ele diz. A Páscoa era a festa de abertura do ciclo anual das cerimônias religiosas. Era tanto comemorativa quanto típica. Celebrava a libertação dos filhos de Israel da escravidão do Egito e era um tipo da libertação da escravidão do pecado, de cada indivíduo que reivindica Cristo como seu Cordeiro Pascal e aceita seu sangue para cobrir seus pecados passados. Então veja, eles realmente comemoravam a Páscoa, só que a Páscoa tinha um significado mais amplo também para o futuro, porque representava realmente a morte de Cristo pelo ser humano e o seu sangue derramado e a sua intercessão por nós. Então, a Páscoa verdadeiramente foi cumprida perfeitamente na vida de Jesus. Ok? Então, Cristo cumpriu a Páscoa. Agora, a segunda festa, que vem logo depois, um dia depois da festa da Páscoa, é a festa dos pães ázimos. Essa festa dos pães ázimos, ela inicia exatamente no dia 15. Vamos ler aqui Levítico capítulo 23. Olha só o que é que vai dizer o capítulo 23 de Levítico, no verso 6. Diz assim: E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos, ou pães sem fermento do Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Então, olha só. A festa dos pães ázimos, ela iniciava um dia depois da festa
da Páscoa, né? Então, aos 14 começava a Páscoa, aos 15 dias do primeiro mês começava a festa dos pães asmos. E o que é pães asmos? A palavra pães asmos significa pães sem fermento. Bom, qual o significado disso, né? Pão sem fermento. A palavra fermento na Bíblia também, fermento às vezes na Bíblia tem a simbologia de corrupção ou pecado, né? Então, pão sem fermento ou pão asmo, o que é que significa isso? Olha só, aqui no livro A Cruz e Sua Sombra, na página 97, ele diz assim: toda organização judaica é uma compacta profecia do Evangelho, e cada um dos serviços ordenados por Deus na organização judaica era uma sombra, seja da obra do nosso sumo sacerdote no santuário celestial ou das cerimônias exigidas da congregação na terra, em favor da qual está ministrando. Portanto, havia um significado especial em relação ao fato de que, durante séculos, o dia seguinte à Páscoa era guardado como um sábado. Olha só, queridos, que coisa maravilhosa. Olha o que o livro está nos dizendo. Tem algum significado especial no fato de que logo o dia depois da Páscoa era guardado como um sábado. Olha que interessante. Então veio o primeiro dia, que é a Páscoa, e o segundo dia a Bíblia fala que eles deveriam guardar como um sábado. Por que isso? Projete isso agora para o futuro. Cristo, quando ele morre em que dia da semana? Sexta-feira. Cristo morre numa sexta-feira. E um dia depois, então se a gente for parar para pensar, o dia que Jesus morre, a sexta-feira ali, é o que? Tipologicamente, o dia 14 do primeiro mês. Pensando na equivalência das festas, né? E um dia depois, então Cristo cumpriu a Páscoa na sexta-feira. Um dia depois, então, se for pensar na tipologia das festas, Cristo teria que cumprir que festa? A festa dos pães asmos. Então, na sexta-feira, Cristo cumpriu a Páscoa. Então, um dia depois, viria a festa dos pães asmos. Então, Cristo precisava cumprir a festa dos pães asmos. Como foi que Cristo cumpriu a festa dos pães asmos? Olha só, queridos. Assim como eles tinham que guardar o sábado, um dia depois da Páscoa, o que Cristo fez logo depois que ele cumpre a Páscoa ali na sexta-feira? Ele descansa no sepulcro no sábado. E tem um detalhe. Por que sem fermento? Porque no Salmo 16:10, na profecia messiânica, fala assim, porque não deixarás a minha alma na morte e nem permitirá que o teu santo veja corrupção. O pão representa o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo, quando ele esteve ali na tumba, ele não viu fermento. O que é isso? Ele não viu corrupção. O corpo de Cristo não ficou corrupto ali na morte. Por quê? Porque Cristo, quando ele vai ressuscitar, ele ressuscita antes do corpo dele começar a dar bicho, né? Deus não permitiu que o corpo de Jesus desse bicho ali, né? Se passasse dos 3 dias em diante, o corpo de Jesus iria começar a putrefazer, e Cristo não fez, e o corpo dele não aconteceu isso. Então, por isso que é pão sem fermento, é um pão que não viu corrupção. O corpo de Cristo não viu corrupção nem mesmo na morte. Então, Cristo cumpriu perfeitamente a festa dos pães asmos, que apontava para a sua morte também. Então, ele cumpriu a festa da Páscoa em um dia, no outro dia ele cumpriu a festa dos pães asmos, só que no terceiro dia das festas, o que acontecia? Qual era a terceira festa que Cristo também iria cumprir? Primeira festa, Páscoa. Segunda festa, pães asmos. Terceira festa, primícias. Qual é a festa das primícias? O que tinha que fazer na festa das primícias? Olha só. Veja aqui Levítico capítulo 23. Volta lá para o capítulo 23 de Levítico. Agora aqui, no versículo 9 e 10. 9 diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Este moverá o feixe diante do Senhor, para que vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. Olha que interessante. Então vamos explicar aqui. Não vamos entrar, obviamente, em todos os detalhes, mas vamos entender realmente o que era isso. Bom, na festa das primícias, eu vou até passar o slide aqui. Na festa das primícias, o que acontecia? O sacerdote, digamos que a gente plantou aqui trigo, né, ou cevada. O que acontecia? Quando dava a colheita, nós tínhamos que pegar os primeiros frutos da colheita e a gente colocava em um feixe, ou molhos, né, juntava, fazia um feixe e tinha que levar para o sacerdote. Quando a gente levava para o sacerdote, ele abençoava aquela colheita, aqueles primeiros frutos da colheita, e depois nós retornávamos para poder chegar ao tempo de realmente colher todo o resto, né? Então tinha que apresentar as primícias.
né? As primícias deveriam ser apresentadas, ou seja, as primícias eram os primeiros frutos, né? Tinham que ser apresentados para o sacerdote. E isso no dia imediato ao sábado. Como é que Jesus cumpriu isso? O que isso tem a ver com a obra de Jesus? Olha só, olha que coisa maravilhosa. Deixa eu ler aqui esse texto com vocês, que está no livro também, A Cruz e Sua Sombra, na página 102. Olha o que aqui nos diz. O sacerdote não entrava no templo com uma espiga de grãos apenas. Ele movia um punhado perante o Senhor. Jesus também não saiu do túmulo sozinho, pois muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então, como Jesus cumpriu a festa das primícias? Veja, a festa das primícias não era exatamente depois que fez a Páscoa, depois que fez os pães ázimos, no terceiro dia, no primeiro dia da festa das primícias, que é o terceiro dia. O que a pessoa tinha que fazer? Apresentar os primeiros frutos. E Cristo fez isso. Lembra quando Cristo ressuscitou? A Bíblia disse, aqui a gente leu, que pessoas ressuscitaram junto com ele. Então essas pessoas foram as primícias do trabalho de Jesus. Assim que ele ressuscitou, ele já ressuscitou essas pessoas como primícias. Por quê? Porque elas são a garantia de que vai ter uma nova colheita mais na frente. Então Cristo agora ressuscita essas pessoas junto com ele. E lembra quando ele ressuscitou, que ele foi ali falar com Maria e ela tentou tocar nele? O que é que ele disse? Não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai. Por que isso? Ele ainda iria subir para apresentar as primícias para o Pai no terceiro dia. Então Cristo teve que subir, apresentar as primícias para o Pai. Ele também próprio era primícia, porque 1 Coríntios 15 fala que ele ressuscitou como as primícias dos que dormem. Então ele subiu para apresentar as primícias. O Pai aí aceita as primícias, assim como o sacerdote aceitava as primícias, e então era abençoado o resto das colheitas. Então foi nisso que Jesus cumpriu as primícias também. Cristo cumpriu a Páscoa perfeitamente, os pães ázimos, primícias. E agora nós entraremos na quarta festa. Qual é a quarta festa? Pentecostes. Nós iremos falar sobre o Pentecostes. Olha só. O que diz a festa do Pentecostes? Vamos lá. Vamos ler primeiro Levítico capítulo 23. Abra comigo Levítico 23. Vamos dar uma olhada aqui. O que a Bíblia vai nos dizer sobre o Pentecostes, tá bom? Levítico capítulo 23, verso 15. Diz assim. Contem 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado. A partir do dia em que trouxerem o feixe da oferta movida, deverão ser semanas inteiras. Até o dia que vem depois do sétimo sábado, contem 50 dias. Então apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. Então olha só, o que acontecia no Pentecostes? Essa palavra Pentecostes, gente, ela não surge em Atos 2. Né? Pentecostes era uma festa que era guardada pelos judeus por milhares de anos, né? Por centenas e centenas de anos. Então, o que era o Pentecoste? Bom, assim que o sacerdote movia, né? Assim que era movido ali o molho perante o sacerdote, perante o Senhor, o que tinha que se fazer? Terminou ali aquela oferta, tinha que contar 50 dias, e depois de 50 dias, eles iriam observar a festa de Pentecostes, que era também chamada de Festa das Colheitas, né? Que era realmente agora o momento que iria se colher as coisas ali. Então, como é que isso foi cumprido no futuro? Né? Queridos, olha que coisa exata. Entre a oferta que foi apresentada e o Pentecostes, 50 dias. Então, quando você olha agora para o Novo Testamento, depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que Jesus ficou quanto tempo aqui andando na terra, aparecendo entre as pessoas? 40. Cristo ficou 40 dias, né, esperando, aqui aparecendo para as pessoas e tudo, testificando. E depois desses 40 dias, ali em Atos 1 e Atos 2, o que é que ele fala para os discípulos? Olha, quando ele vai ser realmente levado agora direto para o céu, e não vai ficar mais aqui pela terra andando e tal, como ele estava fazendo. Quando ele fala isso para os discípulos, ele diz assim, ó, fiquem em Jerusalém até que vocês recebam o poder do alto. Então, Cristo já tinha aparecido durante 40 dias, e agora, depois, no final dos 40 dias, ele fala assim, ó, fiquem ainda em Jerusalém durante um período de tempo, um pouco de tempo. E aí depois a Bíblia fala que eles ficaram em oração durante alguns dias, e então se cumpriu o Pentecoste. Então, quantos dias os discípulos ficaram ali em oração? 10 dias. Então, quando você soma ali 40 dias mais os 10 dias, você fica com 50 dias. E é exatamente a conta que o Antigo Testamento fala. Então, entre as primícias e a festa de Pentecostes são 50 dias, e foi exatamente isso que aconteceu no Novo Testamento também. Houve 50 dias ali de espera até o Espírito Santo descer
né, em sua plenitude ali sobre a igreja. Então, a festa de Pentecostes também foi cumprida perfeitamente ali por Cristo e a sua igreja, tá bom? Tem mais detalhes que nós poderíamos trazer, mas isso não é o nosso foco. A gente quer chegar na festa, a gente está fazendo todo o contexto para a gente poder entender a festa que mais nos interessa nesse estudo de hoje, que é a festa da expiação. Então, a próxima festa é a festa de trombetas, tá bom? O que significa essa festa? O que significa trombetas na Bíblia? Bom, quando a Bíblia fala em dar trombeta, né, dar a trombeta o sonido certo, então tocar a trombeta, a Bíblia sempre se refere ao fato de anunciar algo, né? As trombetas na Bíblia estão relacionadas à anunciação, você vê ali no livro de Números. Sempre que eles tocavam as trombetas era para anunciar algo, né? Ou então, às vezes, buzina era relacionada à guerra. Mas as trombetas eles faziam sempre a anunciação de alguma coisa. E nesse contexto, também, aqui em Levítico 23, veja o que, vai nos dizer aqui a Bíblia, depois da festa de Pentecostes. Aqui o verso 23 e 24, diz assim, ó, o Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel, dizendo, no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um descanso solene, memorial, com toques de trombetas. Olha só que coisa, com toque de trombetas. E o que mais diz o verso aí? Com toque de trombetas, santa convocação. Nesse dia não farão nenhum trabalho, mas trarão oferta queimada ao Senhor. Então, ele está dizendo para nós aqui que as trombetas deveriam ser tocadas quando? Quando é que as trombetas iriam ser tocadas? No primeiro dia do 7º mês. Então, as trombetas eram tocadas no primeiro dia do 7º mês. Por quê? Porque, queridos, olha só. A festa mais esperada do ano, né, era exatamente o dia da expiação, que era o dia mais solene que existia ali no ano inteiro para o povo de Israel. Então, 10 dias antes do dia da expiação, que era no dia 10, né, do 7º mês, quando chegava ali, estava chegando perto do dia da expiação, Deus mandava que 10 dias antes se tocasse trombetas para anunciar que o dia da expiação estava chegando e que o sumo sacerdote iria entrar no lugar santíssimo. Então, as trombetas eram exatamente para fazer anúncio. Então, a festa de trombetas era para preparar a mente das pessoas que o dia da expiação estava chegando, né? Então, olha só, o que significa, então, esse período das trombetas? Eu vou ler aqui uma citação do livro A Cruz e Sua Sombra, da página 189, que vai nos dizer assim: é bem evidente que, como a Páscoa, a festa das trombetas era comemorativa e típica. Vinha dias antes do dia da expiação. O tipo do grande juízo investigativo que começou em 1844, no final do longo e profético período dos 2.300 anos de Daniel 8,14. Então olha que maravilha. Quando nós pensamos com um olhar profético essas festas, o que acontece? Qual é o dia Quando começou o dia da expiação? 22 de outubro de 1844. Então, as trombetas, elas anunciavam 10 dias antes esse período. Como é que isso se cumpriu na história? Cristo cumpriu isso através de sua igreja. O que foi que aconteceu? 10 anos antes de Cristo entrar no lugar santíssimo, em 1844, por volta do ano 1833, 1834, o que foi que aconteceu? Guilherme Miller sai pregando para todo o mundo, a mensagem dele alcança, né, tem um alcance fenomenal, apontando para Cristo. Nós sabemos que houve um desapontamento, porque eles pensavam que Cristo iria retornar à Terra. Mas, ainda assim, mesmo com esse erro ali de Guilherme Miller, né, o que aconteceu? Todas as pessoas foram chamadas a atenção para onde? Para o santuário. Então, Guilherme Miller, as pessoas voltaram as suas atenções por causa da pregação dele para Cristo, né, para a volta de Jesus. Então, da mesma forma como anunciavam as trombetas, né, as trombetas anunciavam o dia da expiação, Guilherme Miller, pregando o advento de Jesus, fez as pessoas se voltarem para Cristo e, consequentemente, elas começaram também, né, depois do desapontamento, começaram a entender as doutrinas do santuário. Então, como se cumpriu essa festa das trombetas na história? Através de Guilherme Miller e aqueles pregadores ali do movimento millerita e outros. Então, a trombeta foi dada. Antes de começar o dia da expiação, a trombeta foi dada ali em 1833 e 1834. 10 dias era no povo de Israel e 10 anos, com olhar profético, né? Cada dia equivalendo a um ano, 10 anos antes de 1844, foi dado a trombeta, o sonido certo ali naquela época. Então, quando nós olhamos com olhar profético, 10 dias se tornam 10 anos literais, né? Isso se cumpriu também. Agora nós iremos chegar exatamente no ponto onde a gente precisa compreender.
que é o nosso tema, né? Que é a questão da reforma de saúde. E o que é que isso tem a ver com essas festas? Bom, quando você observa aqui o dia da expiação, olha o que Deus pede no dia da expiação para as pessoas. Levítico 23, verso 27. Eu vou ler junto aqui com vocês, que diz assim: Mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Bom, veja que Deus pede aqui 3 coisas no dia da expiação: santa convocação, afligir a alma e oferta queimada. Não iremos falar sobre as 3, iremos falar sobre uma delas, que é afligireis as vossas almas. Perceba que no dia da expiação era ordenado ao povo que eles tinham que afligir a alma. Agora, biblicamente, o que significa afligir a alma? Eu quero abrir aqui com você o Salmo capítulo 35. Salmo 35, verso 13. Vamos entender o que é o dia da expiação, né? Bom, o dia da expiação era o dia que o sumo sacerdote tinha que entrar no lugar santíssimo para fazer expiação por todo o povo de Israel. Então, era aquele ano que o sacerdote, né? Os sacerdotes ficavam ali trabalhando o ano inteiro, mas uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer expiação pelo povo inteiro. E a Bíblia diz que quem tivesse pecados ali, né? Quem não confessasse seus pecados e tivesse ainda coisas a deixar, era extirpado do meio do povo. Então era um dia muito solene, onde as pessoas ficavam ali, ó, a mente tinha que estar clara para poder compreender de fato, né, as coisas espirituais e pedir perdão pelos seus pecados para que não acontecesse da pessoa ser extirpada do meio do povo. Então, para que a pessoa tivesse com a mente clara, olha o que Deus pede das pessoas no dia da expiação. Olha só, Salmo 35, verso 13 diz assim: Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram de pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Então, o que é afligir a alma? Então, afligir a alma pela Bíblia é fazer jejum e estar em oração. Então, como é que ele afligia a sua alma? Em jejum. Por isso que o dia da expiação também é conhecido como o dia do jejum. Que jejum era esse? Veja que no dia da expiação, Deus pedia que o povo jejuasse. Né? Então, no dia da expiação, por que o jejum? Para que a mente estivesse mais clara, para discernir as coisas espirituais. Porque como era um dia que realmente eles tinham que lembrar dos seus pecados, nada podia obstruir a mente deles. Eles não poderiam deixar absolutamente nada obstruindo. Então, eles tinham que ficar em jejum. Agora, uma pergunta. Isso foi no tipo, né? Isso acontecia lá. Para eles era um dia só. Mas e hoje? Nós não estamos no dia da expiação? Sim, porque nós estamos vivendo, o Espírito de Profecia diz que nós estamos vivendo o grande dia da expiação. Por que o grande dia da expiação? Porque Jesus Cristo entrou no lugar santíssimo em 22 de outubro de 1844, só que ele está lá até hoje. Então, hoje nós estamos no grande dia da expiação. Então, para nós temos que observar essas coisas que Deus falou no dia da expiação para o povo de Deus. O que é que Deus pede? Jejuem. Que tipo de jejum, então? Será que Deus quer que a gente fique sem comer o dia todo, todos os dias? Não. Qual é o tipo de jejum? Olha o que o Espírito de Profecia vai nos dizer agora, meus queridos. Veja o que o Espírito de Profecia nos fala, olha só. O verdadeiro jejum, que deve ser recomendado a todos, é a abstinência de qualquer espécie estimulante de alimento e o uso apropriado de alimento saudável e simples, que Deus proveu em abundância. Precisam os homens pensar menos acerca do que hão de comer e beber de alimento temporal e muito mais acerca de alimento do céu, que dará tono e vitalidade à experiência religiosa toda. Então, olha só, o jejum que Deus pede do povo de Deus agora, nos dias de hoje, qual é o verdadeiro jejum? É se abster de toda espécie estimulante de alimento. O que é temperança, então? Agora, Deus pede temperança do povo de Deus. Temperança é rejeitar completamente tudo que faz mal e comer moderadamente o que faz bem. Então, olha só. Veja o que aqui diz mais. Veja que ela diz assim, ó, que o verdadeiro jejum é se abster de toda espécie estimulante de alimento. Quais são as espécies estimulantes de alimento? Vamos dar exemplo de algumas aqui. Veja só. Olha o que ela diz aqui na Review and Herald. O regime alimentar estimulante e a bebida de nossos dias não são conducentes ao melhor estado de saúde. Chá, esse chá aqui é o chá preto, café e fumo são todos estimulantes e contêm venenos.
são não somente desnecessários, mas nocivos e devem ser rejeitados caso queiramos acrescentar ao conhecimento temperança. Outro texto nos diz assim: o efeito do chá e do café, segundo tem sido mostrado até aqui, tende para a mesma direção do vinho e da cidra, do licor e do fumo. Então, esse chá aqui é o chá preto, né? Ou o chá mate também, que contém substâncias nocivas à saúde. O que mais? Nesta época de pressa, quanto menos estimulante for a comida, melhor. Os condimentos são prejudiciais em sua natureza. A mostarda, a pimenta, as especiarias, os picles e coisas semelhantes irritam o estômago e tornam o sangue febril e impuro. O estado de inflamação do estômago do bêbado é muitas vezes pintado para ilustrar os efeitos das bebidas alcoólicas. Condição semelhante de inflamação é produzida pelo uso de condimentos irritantes. Dentro em pouco, a comida comum não satisfaz o apetite. O organismo sente necessidade, forte desejo de alguma coisa mais estimulante. Olha só, queridos. Outro texto diz assim: ninguém que professe piedade considere com indiferença a saúde do corpo, iludindo-se com o pensamento de que a intemperança não é pecado e não afeta a espiritualidade. Existe íntima correspondência entre a natureza física e a natureza moral. Olha só. Então, o Espírito de Profecia nos diz que aquilo que nós comemos, aquilo que nossos hábitos de vida, né, eles influenciam a nossa espiritualidade. Era exatamente isso que Deus estava ensinando para o povo lá no passado e quer nos ensinar hoje. Aquilo que nós comemos, os nossos hábitos de vida, nossa temperança, afeta diretamente a nossa mente e a forma como a gente lida com Deus. O Espírito de Profecia fala que os anjos, eles se comunicam por certas partes do nosso cérebro e dependendo dos nossos hábitos de vida, da nossa alimentação, essas partes do cérebro, elas ficam embotadas. Os anjos não conseguem mais mandar, né, os impulsos elétricos para nós, para se comunicar, porque a gente não consegue ouvir, né? Nós realmente deixamos a mente anuviada. Então, Deus quer se comunicar conosco através da mente. No livro Conselho sobre Regime Alimentar fala de várias maneiras isso. Então, o que a gente come, os nossos hábitos, tudo que a gente faz afeta a nossa espiritualidade. Então, por que isso é muito importante? Porque enquanto Cristo está no santuário, lá, purificando os pecados do santuário, temos que purificar o nosso santuário aqui, o santuário do nosso corpo. Ele quer purificar aqui primeiro. Porque purificando o nosso corpo aqui, nossa mente aqui, o santuário de lá vai ser purificado. Porque aí nós deixaremos de ficar mandando pecados para lá, né? Nós deixaremos de ficar mandando registro de pecado. Então, Cristo quer uma mente limpa para que ele possa mostrar para nós quais são os nossos defeitos de caráter, para que ele possa mostrar quais são, onde nós temos pecado, para que a gente possa ter uma visão espiritual clara. Porque esses alimentos, quais são os alimentos? Por exemplo, chá preto, café, queijo. Ellen White fala do queijo, ela diz que queijo nunca deveria ser introduzido no estômago, em hipótese nenhuma. Então, queijo, carne, todos esses alimentos não são mais para o povo de Deus. Chegou o tempo que não é mais para o povo de Deus usar essas coisas, porque embotam as sensibilidades espirituais. A gente não consegue discernir os nossos pecados, porque esses alimentos eles rebaixam as nossas faculdades morais, né? Então, olha só que interessante. Outro texto que ela diz assim: manteiga e carne são estimulantes. Isso tem danificado o estômago e pervertido o gosto. Os nervos sensitivos do cérebro são entorpecidos e o apetite animal fortalecido às custas das faculdades morais e intelectuais. Essas elevadas faculdades de função controladora têm sido enfraquecidas, de maneira que as coisas eternas não têm sido discernidas. A paralisia tem entorpecido o que é espiritual e devocional. Satanás tem triunfado por ver quão facilmente pode ele vencer pelo apetite e controlar homens e mulheres de inteligência destinados pelo Criador para fazer uma boa e grande obra. Então, Satanás ele sabe que o ponto fraco, mais fraco do ser humano é exatamente o apetite. Veja que lá no início, ele já tentou Adão e Eva no apetite. A primeira tentação de Jesus no deserto foi o apetite. E hoje, se você ler no livro Temperança, a primeira coisa que Satanás faz para poder derrubar uma pessoa é fazê-la cair no apetite. Porque quando ele faz ela condescender com o apetite dela, o que acontece? As faculdades morais são rebaixadas e aí então Satanás vem com outra tentação mais forte para ela cair pesadamente no pecado. Então, por isso que Jesus Cristo fala assim, ó, todo aquele que quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo. O apetite é algo que deve ser negado também, né? O apetite desenfreado. Por quê? Porque as paixões baixas, elas são suscitadas por aquilo que a gente se alimenta também.
né? Ela dá vários exemplos de situações, né, de pessoas que passavam por situações e ela diz, olha, deixa tal alimento, não usa esse tipo de coisa porque vão rebaixar a sua moral, né? Os alimentos ele têm uma função direta, eles afetam diretamente a nossa mente, a nossa espiritualidade, a nossa forma de lidar com as coisas espirituais. Então, olha só, aqui outro texto também diz assim, ó, não devemos pôr carne diante de nossos filhos. Sua influência é estimular e fortalecer as mais baixas paixões e tem a tendência de amortecer as faculdades morais. Cereais e frutas preparados sem gordura e no estado mais natural possível devem ser o alimento para as mesas de todos os que professam estar se preparando para a trasladação ao céu. Quanto menos estimulante o regime, tanto mais facilmente podem as paixões ser dominadas. A satisfação do paladar não deve ser consultada sem respeito para com a saúde física, intelectual ou moral. Então, veja o que nos diz o Espírito de Profecia. Esses alimentos, eles rebaixam, né, as nossas faculdades morais. Então nós não devemos, por quê? Porque nós precisamos ter a mente clara, meus queridos, nesses últimos dias, enquanto o sumo sacerdote está lá, porque nós precisamos ver claramente onde estamos pecando, pedir ao Espírito Santo que ele abra a nossa mente, que ele nos ilumine, mas se a gente coloca para dentro sempre coisas que vão atrapalhar a nossa visão espiritual, nós estaremos lutando. Se a gente está orando pedindo que o Espírito Santo nos revele e a gente está usando essas coisas, nós estamos indo diretamente contra a nossa própria oração. Então Deus diz assim, olha, vocês precisam agora de uma visão clara, de uma visão espiritual. Vocês estão no dia da expiação, e no dia da expiação é requerido isso de vocês. Isso é interessante porque, digamos que você deve ter ouvido alguma vez falar assim, ah, mas Cristo, ele multiplicou os peixes, né? E peixe é um tipo de carne. Veja, queridos, qual o motivo que o Espírito de Profecia fala da reforma de saúde? Nós já vimos, porque estamos no dia da expiação. Se formos pensar na questão das festas, qual era a festa que Cristo estava ali para cumprir quando ele esteve aqui no ministério terrestre? A festa da Páscoa. Essa ainda era a primeira festa. E na festa da Páscoa era permitido as pessoas comerem carne. Os judeus comiam carne na festa da Páscoa. Então, no tempo que Jesus veio, se fôssemos pensar só na questão das festas, era permitido comer carne. Mas no dia da expiação, o povo podia comer carne? Não podia. Então, hoje, se Cristo viesse hoje aqui na Terra, Cristo faria isso? Com certeza não. Cristo não multiplicaria peixes. Cristo multiplicaria certamente o quê? Um pão integral. Cristo multiplicaria com certeza frutas, coisas que iriam, né, ter relação com a alimentação pedida a Deus no dia da expiação. Cristo não faria... E tem outro detalhe também. Quando o Espírito de Profecia fala do porquê não utilizar mais esses alimentos, ela diz o seguinte, que nós chegamos num tempo onde a impiedade do homem ela cresce exponencialmente. E ela diz que nos últimos dias a doença nos animais iria crescer na mesma proporção que a impiedade do homem. Então nós já vemos hoje isso, os animais estão doentes, estão altamente doentes, a indústria hoje utiliza coisas terríveis no processo de abate dos animais, né, e o seu comércio e tudo, e são muitos químicos que eles utilizam, né, na carne dos animais para poder permanecerem ali durante tanto tempo, né, para poder as pessoas comprarem tudo, e são coisas que atrapalham a saúde do ser humano, e muito, né, muitas pessoas estão doentes. O Espírito de Profecia nos mostra que, segundo a luz que o Senhor deu a ela, acho que está na página 388, se eu não me engano, do livro Conselho sobre Regime Alimentar, ela diz que a causa dos cânceres e dos tumores estão nas carnes. Né? O Senhor mostrou isso para ela, né? As bactérias, as coisas que tem ali dentro são que causam essas doenças no ser humano, e muitas vezes as pessoas têm essas doenças, mas não sabem de onde vêm. Né? Então Deus quer um povo forte, um povo saudável para chamar a atenção do mundo e para que a mente esteja limpa para poder pedir perdão pelos pecados e saber realmente, né, ouvir a voz de Deus em meio a esse tumulto do mundo hoje. Então, a reforma de saúde ela é o braço da mensagem do terceiro anjo. Por quê? Porque agora imagine, se você agora está com a mente limpa, se você agora está com a mente que você agora consegue ouvir a voz de Deus e você está pedindo perdão pelos seus pecados, está buscando agora alcançar o caráter de Jesus, se você agora com essa intimidade com Deus profunda e Deus revelando para você os seus pecados, você pedindo perdão e abandonando eles, o que é que vai acontecer então? 1 Escritos, página 71. Quando você começa a vencer toda a tentação, todo o orgulho, toda a cobiça, toda a inveja, tudo isso, você recebe a chuva serôdia. Então a reforma de saúde foi dada, queridos, para poder preparar o povo para a chuva serôdia também. Então o povo de Deus precisa receber a chuva serôdia. Mas a chuva serôdia não pode cair sobre o povo de Deus enquanto estivermos em pecado.
Mas como iremos vencer o pecado se eu nem consigo enxergar onde estão os meus pecados? Então Deus deu a reforma de saúde para limpar a nossa mente, tirar toda aquela nuvem, aquela névoa de pecado, deixar a mente clara para eu poder discernir as coisas espirituais e então eu vencer o pecado por completo e receber a chuva serôdia. Por isso que a reforma de saúde foi dada. Também no livro A Mensagem do Terceiro Anjo, o A.T. Jones comenta que Deus deu a reforma de saúde porque nós iremos passar por um tempo de angústia, e no tempo de angústia o Espírito de Profecia fala que haverão diversas pestes no ar. Satanás vai jogar um monte de doenças no ar, e Deus deu a reforma de saúde de antemão para o seu povo, para que, como eles vão ficar sem o intercessor no tempo de angústia, a saúde deles esteja plena no tempo de angústia. De forma que os próprios anticorpos das pessoas combatam essas coisas. Então, queridos, nós chegamos num tempo onde realmente essa reforma de saúde é mais do que necessária, é mais do que importante, né? Aprendermos hoje como substituir a carne, como substituir o ovo, como substituir o leite, como substituir o queijo, hábitos de vida, né? Dormir cedo, acordar cedo. Então, são essas coisas que vão mudar os nossos hábitos, que a Bíblia chama de temperança. E é a temperança que nos prepara para receber a chuva serôdia e dar o alto clamor. Então, é necessária uma reforma urgente entre o povo de Deus, né? Então, que Deus te abençoe, que você tenha entendido isso e que você pratique a reforma de saúde. E o Espírito de Profecia diz que mesmo aqueles que dizem assim, vamos fazer pouco a pouco, ela diz que Satanás ri dessas pessoas. Por quê? Porque ele sabe que é necessária uma reforma urgente, mas claro, nós devemos fazer as coisas premeditadamente, nós precisamos entender como substituir isso, como substituir aquilo, mas queridos, não precisa haver demora. Se Deus pediu isso para nós, Ele vai dar capacidade para mim e para você de entender as coisas, de saber fazer coisas saudáveis e nutritivas. Ele vai lhe dar isso. Então que verdadeiramente você tome essa decisão por Cristo verdadeiramente, né, de abandonar tudo que traz doenças para o seu corpo, que não glorifica a Deus, porque 1 Coríntios 10 diz assim, quer comais, quer bebais, faça para a glória de Deus. Então o que nós comemos, o que nós bebemos, o que nós fazemos deve glorificar o Senhor. E que Deus te abençoe, que realmente a sua vida seja completamente para a glória de Deus e que você receba a chuva serôdia, que você consiga ver, ter visão clara para discernir os seus pecados e de fato receber a chuva serôdia no final. E essa mensagem da reforma de saúde é uma das ferramentas de Deus para que é a justiça comunicada. É Cristo que vai nos dar esse poder de vencermos o nosso apetite e verdadeiramente termos a mente limpa para que o Espírito Santo desça na sua plenitude. Tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos terminar fazendo uma oração então? Oremos juntos. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por mais um estudo e que o Espírito Santo, Pai, esteja conosco, nos ajudando a negarmos o apetite, que tenhamos mente clara nesses últimos dias para discernir nossos pecados e queremos receber a chuva serôdia, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, a compreender cada vez mais esses assuntos que o Senhor deu para a sua igreja e que possamos realmente refletir completamente a imagem de Jesus. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.